Opa pessoal, aqui é o Ricardo Novak e hoje eu estou recebendo um mega amigo, uma pessoa que já conhece 10 anos, já por aí tem, hein, Edson? Quem desconhece, não tem? Você tinha quantos anos? Você tinha 10 quando você me conheceu? Ah, quem dera. Edson Tanaka, doutor Edson Tanaka, meu amigo, tá aqui direto, né? Graças a Deus, porque é sempre Parceiro. bom falar com ele. Ele é um dos caras, eu não tô puxando o saco não tô bajulando, mas um dos dentistas que eu conheço mais inteligentes. E hoje ele vai contar a trilha dele. É uma história muito legal, porque durante toda a trajetória do Edson, ele passou por algumas situações diferentes do que a maioria dos dentistas passou. Muitos formandos, inclusive, quando estão saindo da faculdade, não sabem muito bem o caminho que vai seguir. E o Edson tem uma história muito bacana. Então, primeiro agradecer. Obrigado, viu? Prazer, Edson. E começar já perguntando, como que foi? Você se formou e aí, como foi sua trajetória? Na verdade, eu me formei há 20 anos atrás e eu fui trabalhar com a minha irmã, que a minha irmã já era dentista, né? Isso aí. Ela já tinha alguns anos de profissão e aquela história, né? Fui trabalhar no consultório da minha irmã. E ali a gente foi crescendo, foi aumentando a clínica, foi evoluindo e eu fui fazer um curso de gestão. Isso é que é legal, né? Esse é o ponto. Eu fui fazer um curso de gestão com 1 ano de formado. Olha que totalmente diferente da maioria. Com certeza, eu fiz um curso de gestão antes de fazer as minhas especializações. Eu sou especialista em periodontia e implantodontia, mas eu fui buscar esse curso de gestão porque eu sempre achei que a gestão era uma coisa muito importante para o nosso negócio. Para o consultório. Né? E você percebeu assim que você se formou. E assim, não sei como eu percebi isso, mas a coisa foi acontecendo de um jeito que eu comecei a ver muita importância em gestão, importância em números, enfim. E quando eu cheguei no consultório da minha irmã, que a minha irmã já tinha consultório, sei lá, 10 anos, eu era o irmão da doutora Ivete. Não era o doutor Edson Tanaka. Eu era o irmãozinho da doutora Ivete. Né? E aí as coisas foram mudando lá dentro, a gente foi implementando, a clínica foi crescendo e hoje a doutora Ivete é irmã do doutor Edson. Então pra você ver como as coisas vão mudando. Vão mudando. Né? E muito em função da gestão. Sim, né? sim, porque eu acredito muito em gestão. Eu acho que a odontologia, né, as especializações da odontologia, todas elas, são técnicas. Sim. Né? São técnicas. Que é obrigação. Sim, né? que é obrigação. Você ser um bom dentista, isso é a sua obrigação. Sim. Se você é dentista, você tem que ser um bom dentista. Agora, o que vai diferenciar um profissional do outro é a gestão, é o marketing. É a forma que né? atende o paciente, como que você seduz o apresenta, paciente, né? exatamente. O atendimento que você faz, o encantamento. Né? Então, acreditando nisso daí, a gente foi implementando mudanças e a clínica foi crescendo. Hoje nós temos lá 40 pessoas lá dentro. A clínica é grande, clínica muito bonita, inclusive. Obrigado. Mas é fruto de muito trabalho, porque as coisas não acontecem assim tão fáceis. Não são fáceis, isso que eu acho que é bacana. O que é legal de sua história é justamente isso, né? O fato que a maioria do pessoal, dos acadêmicos que se formam, eles vão buscar a especialização, sim, né? Sim. E muitas vezes sem saber exatamente o que gostam, né, de fazer e acabam investindo somente na técnica e esquece toda a parte que é mega importante, talvez. Eu não sei se é mais importante, mas não, na verdade o conjunto, que é legal. O conjunto né? O que eu tenho visto importante. muito hoje nesses congressos de marketing, enfim, tenho participado bastante, inclusive aqui na Doctors, que é excelente, né, uma referência. O que eu tenho visto muito é o seguinte: os profissionais, eles se formam, vão buscar suas especializações e lá pelo 10º ano de formado, que ele começa a ver que a coisa não andou tão Exatamente. bem assim. Que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Fala, mas eu sou tão bom. Por que né, eu estou passando algum tipo de dificuldade? Porque as coisas não estão caminhando. Aí ele começa a descobrir que está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa é a gestão, é o marketing. Esse conhecimento que a gente não tem na faculdade. Né? Exatamente, não tem mesmo. Uns têm nato, né? Já que possivelmente é o que aconteceu com você, por isso que você foi buscar depois de um Pode ser que sim. Né? Uns têm nato, outros não. Então quem não tem que desenvolver, e é possível desenvolver, sim, não é impossível sem dúvida, desenvolver. Lógico. Então isso que é o legal da coisa, a partir do momento que você começa a ver que isso é uma necessidade, que isso faz parte
de todo o processo para você chegar no sucesso, isso é possível. É possível. Sucesso é possível para todo pra mundo, todo está aí mundo. para todo mundo. É o isso modelo que deve ser aplicado. Né? Então isso é bacana. Ninguém nasceu para não ter sucesso na vida. Para não ter sucesso. Todo mundo pode. O que a gente precisa é desenvolver ferramentas. Quem não tem essas competências... Sim, lógico. Né? Tem que desenvolver essas competências. Isso que eu acho que fez o grande diferencial. O que a gente tem que ter é essa abertura para mudanças. Sim, total. Porque... Mudanças, está a fim de mudar. É verdade. Principalmente, é o que eu costumo falar. A gestão, ela acaba sendo um pouquinho desconfortável para os dentistas, sim. Porque quando optaram em ser dentistas, obviamente eram e ainda são apaixonados pela técnica, né? Pela clínica. E de repente se vem com a necessidade de aprender gestão, aprender marketing, e por isso que é um pouquinho desconfortável. Mas é legal também, né? Legal. É uma boa experiência. É muito legal porque a gente começa a ver resultados. Exatamente. Né? Porque senão... O resultado que o dentista está acostumado a ver é aquele resultado clínico, aquele dente que ficou bonito, aquela reconstrução maravilhosa, aquelas coisas, o resultado clínico. Sim. Mas na verdade a gente tem que ver um resultado no negócio. No negócio. Um resultado no negócio clínico, na vida da gente. Exatamente. No clínico, que aí passa por todo o negócio, o lado financeiro e qualidade de vida também. O Edson, para quem não sabe, está trabalhando de segunda, quarta e sexta, né? Das 8 às 5, né? Beleza. Por isso que quase horário bancário. Daqui a pouco vai ser 10 às 4. É verdade, em breve, hein? Bom, Edson, agora deixa eu ir para a segunda pergunta. Você comentou, você tem na sua clínica, em média, 40 pessoas que trabalham lá com você. Muitos dentistas têm dificuldade em formar equipe, né? Sim. Contratar dentista, poxa, como que eu faço isso? Eu não consigo achar dentistas bons. Enfim, eu não consigo fazer com que o dentista implemente o protocolo de atendimento que eu tenho. Tal. Como que você faz isso lá na Clínica Saúde Oral? Na verdade, quando a gente começa a montar uma equipe, eu acho que a grande dificuldade do dentista que começa a montar uma equipe, que começa a ter outros colegas trabalhando com ele, de novo entra na questão técnica, fica avaliando a técnica do dentista exatamente. Comparando com a própria técnica. Sim. Tá? Isso é uma comparação que a gente não deve fazer. Tá? Cada um tem a sua técnica. Por quê? A gente tem que medir a qualidade do serviço não só pela técnica. Pelo tá? que o paciente diz. A qualidade do serviço é medida ali na hora que o paciente está indo embora da clínica. Se ele for embora da clínica feliz, sinal de que ele está satisfeito. Ele está satisfeito. Olha que bacana isso. Não estou falando que a gente pode fazer qualquer tipo de serviço. Não é de jeito isso. nenhum. Eu estou falando... Mesmo porque se fizer, o paciente não vai gostar. Eu estou falando que a gente tem que medir a qualidade pela satisfação do cliente. A qualidade técnica do profissional que vai estar trabalhando com você, logicamente você vai contratar um profissional bom na técnica. Sim, para trabalhar com você. sem Ninguém vai ser louco de contratar um profissional que mal tenha, tecnicamente. entendeu? E a gente tem que avaliar como que o cliente está saindo lá na porta. Se ele está indo embora feliz, ótimo. Tá ok. Tá todo mundo bem, né? Então, assim a gente começa a fazer a equipe crescer. Esse é o primeiro passo para se formar uma equipe, é justamente esse. E outra coisa é conhecer a alma humana. É a gente conhecer o ser humano. Olha que legal. Tá? É a gente conhecer compartilhações com a faxineira, com os colegas que trabalham com a gente, com a gerência. Conhecer a família, saber da família, da história. Entendeu? Porque todo mundo tem seu sonho. As nossas auxiliares, elas não são máquinas de produzir, elas são seres humanos. A gente tem que entender que muitas vezes elas saíram 6 horas da manhã de casa, muitas vezes moram numa rua de terra, no barro, choveu. Muitas vezes perdeu o ônibus. Sim. Muitas vezes o ônibus quebrou. Não tem com quem deixar os filhos. Sim, tem os outros problemas na família. Enfim, tem pessoas doentes. Então nós temos que entender que nós estamos lidando com um ser humano. Exatamente, é isso mesmo. Então nós temos que entender essas dificuldades todas. E dentro dessas dificuldades, a gente tirar as oportunidades realmente para motivar e conseguir motivar esse pessoal. Sim, né? Então, entender da alma humana é um fator assim, primordial para você conseguir formar uma equipe e fazer com que eles trabalhem da forma que você protocola, então, né? Eu acho assim, a gente tem que entender da alma humana, só que a gente tem que ter foco em resultado. Exato, sempre. Senão vai virar uma obra de caridade, não é essa a situação. Entendeu? A partir do momento que a gente começa a entender da alma humana, que a gente começa a focar em resultados,
a gente começa a ver a equipe crescer e todo mundo se dá Exatamente. bem. E a clínica dele eu conheço lá, eu conheço muito bem, e realmente tem uma equipe muito boa, né? Muito capaz. Tem o Maurício, né? Sua própria irmã, enfim. E ele consegue formar uma equipe muito interessante em função disso. Primeiro, deixando o grau de satisfação ser dado, né? ser transmitido pelo cliente. E isso é muito importante, porque muitos dentistas ficam comparando técnicas e aí acabam achando que nunca vão encontrar um dentista melhor que ele, né? E a segunda condição é essa mesma, conseguir enxergar o lado humano de cada profissional. E assim as relações humanas ficam muito melhores e, consequentemente, as profissionais, né? Bem bacana. Ó, terceira pergunta. Essa é legal. Essa é boa. O Edson, quando eu conheci ele lá atrás, uns 10 anos atrás, quando eu tinha uns 15 anos... Mais ou menos. O Edson surpreendeu muito a mim e meu pai, que na verdade conheceu o Edson antes, né? Sim. Roberto Bueno, grande Robertão. E uma coisa que surpreendeu muito nós era o controle do Edson em planilhas. Ele tinha planilhas dinâmicas, era impressionante, ele tinha todas as informações da clínica em planilhas. Aquilo lá era fantástico e surpreendeu demais a gente. E hoje o Edson tem, né, um aplicativo que ele extraiu a partir daquela planilha, que é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático. E eu queria que você falasse um pouquinho desse aplicativo, dessa sua relação com os números. Eu acho que isso é legal. Toda essa história nasceu desde lá do passado, na verdade, acho que tem 20 anos de história aí, os meus 20 anos de profissão tem essa história. Que eu brinco que eu comecei a fazer continha em papel de pão na hora do café, né? Você falou isso hoje. E foi isso aí mesmo, sabe? Na hora do café eu estava ali fazendo conta, quantos clientes eu fiz orçamento, o que fechou, o que não fechou, porque eu sempre estava ligado nesses números. E a coisa foi evoluindo e eu fui colocando estagiários para trabalhar com planilha de Excel. Eu sempre tive um estagiário trabalhando no computador só com planilhas. Não fazia outra função dentro da clínica, a não ser trabalhar na frente do computador com as minhas planilhas, para gerar informações para mim. Eu sempre gostei disso, eu sempre acreditei em números. Né? Do mesmo modo que eu acho que a gente tem que conhecer a alma humana para poder conversar com o ser humano, a gente tem que passar informações certas. Exatamente. Informações coerentes. E nada melhor que número para dizer isso. Verdade. Então, eu sempre gostei de números. E a coisa foi evoluindo e eu comecei a criar um software, né? A princípio chamei de software, para mim, para o meu uso, para tornar aquela coisa mais prática. Mais prática, porque a planilha precisava de... demandava mais tempo. Aí eu conheci o Rubens, que é um consultor da Microsoft, um grande amigo, que eu comecei a desenvolver um software para a nossa clínica, para uso próprio. E de repente ele começou a ver esse software e falou, doutor, esse negócio é impressionante. E é impressionante mesmo, pessoal. A gente estava conversando sobre isso. Ele falou... A entrevista, a gente está gravando 7h20 da noite, chegou aqui que horas? Às 4? Às 4 horas. A gente está batendo papo aqui. E ele estava, inclusive, mostrando o software e é realmente impressionante. Ele dá tudo, né? Sim, e tudo de uma forma tão simples. Na verdade, é o primeiro indicador de resultado e desempenho do mundo para a odontologia. Esse é o primeiro aplicativo indicador de resultado e desempenho do mundo. Né? Muito bacana. Pesquisei em tudo, não existe. O que existe na odontologia são softwares odontológicos. Softwares que são softwares de cadastro. Isso. São softwares, como que se fala? De cadastros e operacionais. Ajuda Exatamente. muito no consultório, sem dúvida. A gente tem que usar essas ferramentas, são fantásticas. Mas junto a esses softwares odontológicos, que são de cadastro e operacionais, a gente usa o iGestão Odonto. Legal. Depois eu vou deixar até o link aqui embaixo. Beleza. Que é um aplicativo indicadores de resultado e desempenho. Isso é a inteligência do consultório. Sim. Então, software odontológico é o corpo. O iGestão Odonto é a cabeça, é o cérebro. É a inteligência. É aí que nós tiramos informações, geramos novas ideias, consequentemente geramos mais dinheiro. Mais resultado. E você sabe também diagnosticar, enxergar onde está o erro, né? Comercialmente falando. Sim. Poxa, eu estou tendo oportunidade de 100 mil, estou fechando 30, algo está errado, né? O que está errado? Porque na verdade,
A gente não ganha dinheiro trabalhando, a gente Não. ganha dinheiro pensando. Pensando, a gente com a ganha cabeça. dinheiro tendo ideias. Exatamente. Com a cabeça. Com a cabeça a gente ganha muito mais dinheiro do que com as mãos. Com as mãos. É isso mesmo. Então, sempre pensando nisso, a gente foi criar essa ferramenta que é fantástica, fácil de usar, interativa. Com cadastro. Você cadastra o paciente, fez uma avaliação, o paciente chegou para fazer uma primeira consulta, uma avaliação, cadastra o paciente. Menos de um minuto para fazer esse cadastro. Menos de um minuto fazer esse cadastro. E te gera milhares de informações. Milhares de informações. Então, assim, a gente consegue evoluir. Só desta forma conseguimos ter novas ideias, porque a gente só consegue ter ideia em cima de informações. Se a gente não tiver informação, não tem nada, você não sabe onde você está, Aí, você vai saber onde você quer chegar. O que você vai acontecer? Você vai passar a vida inteira sentado num mocho. É isso mesmo. Né? E tentando enxergar o que está errado. Sim. Né? E esse não deve ser o final do dentista, exato, né? Não, sem dúvida não. Poxa, ninguém tá passando na vida por isso. Então hoje, eu estou trabalhando segunda, quarta e sexta. Das 8 às 5, quase horário bancário. Vem visitar a gente aqui. Mas pensando. Pensando. Sempre pensando. Sempre pensando. E ele é uma máquina de ideia. A gente vai batendo papo. O empreendedor é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso mesmo, o tempo inteiro pensando. Mas é bem bacana. Entra no... eu vou deixar o site, tá aqui embaixo. Vai ser legal. Bem legal. Edson, obrigado, viu? Obrigado a você, cara. Quanta informação bacana. Então, isso prova o poder da gestão e do marketing, né? Você com 1 ano de formado, sei lá, por intuição, foi atrás de um curso assim. Intuição é uma coisa que a gente tem que acreditar muito, sabia? Muito, total. Muito, cara. Total. Muito. Isso tem muito a ver. Nada te economizou uns 10, 15 anos. Com certeza. De que você teria aprendido ou não, gastando muito mais energia, muito mais dinheiro. Né? E hoje, eu tive uma intuição aqui falando com você. Ah, é? Qual? Aquela lá, você vai ver a novidade. Eu sei até qual que é. Logo. Pessoal, é isso. Edson, obrigado, viu? Doutor Edson Tanaka. Um abraço. Sócio-diretor da Clínica Saúde Oral. Mais um convidado excelente para o Trilhando Odonto. Valeu, pessoal. Fui. Valeu. Tchau.